Teve um caso também que aconteceu aqui na cidade de São Paulo que repercutiu muito ontem, e a gente vai discutir agora, de um policial militar que foi baleado no pescoço durante uma perseguição em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, ontem à tarde. A vítima, o cabo Johannes Kennedy Santana, foi socorrido pelo helicóptero Águia e foi levado ao Hospital das Clínicas e nesse momento está estável e fora de risco. A polícia, gente, identificou o atirador como Cauã Alisson Alves dos Santos, um menino de 19 anos de idade que já tem passagens por roubo, posse irregular de arma e adulteração de veículo. O comparsa dele, chamado Gabriel Vieira dos Santos, um menino de 28 anos, teria impedido a prisão e roubado a arma do policial. A dupla é suspeita de um arrastão com ao menos 9 vítimas em Santo Amaro, também zona sul aqui de São Paulo. Vídeos mostraram o momento em que o Cauã aponta a arma para o pescoço do PM e dispara, e antes de ter fugido com o comparsa dele. O policial foi reforçado, o policiamento foi reforçado ali na região da Paraisópolis para tentar localizar esses criminosos e recuperar a arma do policial. Mais uma vez, a nossa política aqui tem o vídeo completo em várias perfis aí que vocês A quiserem gente ver. até recebeu esse vídeo ontem. Nós recebemos, a Carla nos mandou ontem, mas a nossa decisão é de não exibir porque realmente é um vídeo de alguém quase perdendo a sua vida. É um vídeo de muito confronto e a gente está mostrando algumas imagens aqui para vocês. Eu quero entender quem quer começar Posso nessa. falar rapidinho? Por favor, Reis. Eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração. Quem está na periferia, nas favelas, tem uma realidade policial muito diferente de quem mora nos grandes centros, de quem mora em regiões mais privilegiadas. Eu acho que isso não tem como ignorar, independente da situação. Tudo bem, esse caso tá sendo investigado, a gente não sabe exatamente os detalhes. O que a gente sabe é que tinha uma pessoa armada em confronto com um policial, isso já é uma coisa muito grave, né? Mas o que a gente precisa saber é que existe sim uma repressão policial em periferias diferente do que acontece em lugares de bairros de luxo. Não tem como negar isso. Agora, se a pessoa é culpada, tem que ser punida, isso sem dúvida. E ele atirou no policial, né? Fala, Diogo. Na verdade, esse caso não foi uma coisa que aconteceu dentro de Paraisópolis nesse sentido, Reis, porque ele era um policial do 1º Batalhão de Polícia Militar, que é da região central. Ele estava fazendo um DGEM. DGEM é, sabe, a operação delegada, que é quando um policial presta serviço para a prefeitura numa hora vaga, Aham. de Um folga, e freela. ganha por isso. Isso é legal, está na lei. Sim. O DGEM olha que coisa maluca, é o policial fazendo um bico de policial militar para o próprio governo. Ele ganha um pouco sobre isso, mas não ganha férias, 13º, etc. Olha a coisa maluca. Ele tem férias e o próprio contratante contrata ele como um bico para pagar um adicional que não é 100% válido. Isso está na lei. Enfim, ele está fazendo um DGEM, se não me engano, no 23º Batalhão de PM. E entraram em perseguição a dupla de PMs, os dois moto Rocan, seguindo esses bandidos. O bandido fugiu para Paraisópolis, eram 2. E quando chegou lá, o parceiro desse policial tinha se perdido, não conseguiu acompanhar na perseguição. E aí entrou algo que sai fora do padrão completamente, que o policial não deveria, segundo o regramento da polícia, abordar, seguir em frente, estando ele sozinho, sem poder ter proteção. Mas ele acabou indo no calor da coisa e quase rende o bandido, mas começa a levar pedradas de colegas do bandido, de parceiros do bandido. E um outro tenta atrapalhar o policial e livrar o comparsa. O policial chega a sacar a arma, percebe que é uma situação de risco, ele guarda a arma. Nesse momento, o bandido que estava sendo rendido puxa a arma, dá um tiro no pescoço dele, acerta a vértebra. Ele caiu, muito provavelmente, porque ele teve uma paralisia, ele ficou momentaneamente paralítico, vamos dizer. É um choque que ele recebe pelo tranco na vértebra, que teve uma pequena trinca. Nossa. Ele caiu de verdade. E aí se recuperou e levantou. E a arma dele acabou sendo roubada pelo parceiro. Eu achei Nasceu de o novo, né? conflito muito Nasceu de estranho. novo. Pra quem viu o vídeo, parece um conflito muito amador ali, porque o policial pega a arma, ele meio que aponta então. a arma e fica meio assim seguro. Achei muito estranho. O que foi, Fefe? Então, quero trazer aqui duas coisas para debate, porque, óbvio, isso tomou ontem a repercussão. E aí a galera tá falando duas coisas e eu acho que uma justifica esse amadorismo.
Muita gente veio a público criticar o uso das câmeras corporais na Polícia Militar. O que essas pessoas que questionam dizem? O problema não é a câmera, o problema é que a câmera ela fica ligada o tempo inteiro e o policial se sente constrangido de ter as suas atividades. Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, a câmera corporal ela é uma ferramenta de defesa do policial. Então, a galera, depois do caso de ontem, tava falando assim, ó, o policial fez o que fez porque tava com medo por causa da câmera, por isso que ele agarrou o cara em vez de tentar atirar, de tentar ver tal, e foi isso. E outra coisa que Felipe, eu vi, me surpreendi, e aí também queria ouvir a opinião de vocês no debate, é o seguinte, eu vi no vídeo, você tem muitos moradores falando, é cidadão honesto, é cidadão honesto. Aí o cara tira uma arma e atira no policial. Então também assim, não é porque tá na comunidade, a polícia tá pegando alguém que todo mundo é honesto. Óbvio, infelizmente, é uma pequena minoria que na comunidade é desonesta, mas a polícia tava lá fazendo seu trabalho, gente, né? essa coisa de você... eu não gosto dessa coisa. Quando você tá lidando com um ser humano, tem gente que fala assim, não, numa disputa entre um branco e um negro, o branco tá sempre errado e o negro tá certo. Numa disputa entre o pobre e um rico, o pobre sempre tá certo. Ser humano é ser humano. E ser humano tem gente ruim de todas as formas, de todas as... Sem dúvida. Os mais variados espectros. todos Tem a os galera poderes ruim da direita, aquisitivos. ruim da esquerda, ruim do Sim. centro. É ser humano, meu. Não é porque o cara mora numa comunidade ou o cara mora num bairro rico que o cara vai ser uma Mas o pessoa de tratamento dele caráter muda, ou não. Paulo. Não, Quando ele a pessoa pode é mudar o abordada pela tratamento, polícia, mas a gente tá falando muda. da índole do cara, Fefe. Não é esse caso, eu sei, não é esse Esse caso. caso começou, era, acho que Vila Olímpia, um desses bairros assim Sim, não é o chamados caso. nobres, entendeu? Uma perseguição. O que aconteceu? Inclusive, eu ouvi o áudio do superior dele, do policial militar superior dele, explicando o que houve, e é uma coisa que a gente tem muito na aviação. Ele provavelmente entrou em efeito túnel. Efeito túnel é quando o seu cérebro está tão tenso e concentrado e estressado que você não consegue mais concatenar todas as ideias ao mesmo tempo, e algumas escapam. Né? Isso é típico quando a pessoa está em pânico, ou está muito ocupada, ou está numa emergência. Adrenalina. Não é só adrenalina, não é a capacidade do cérebro. Pensa uma coisa, você consegue pedalar uma bicicleta e assistir um filme, tranquilamente. Sim. Mas se você vai fechar um contrato importante, você não fica pedalando nem no ergométrica. Porque pedalar parado consome do seu cérebro. Então, quando você está em situações graves, você precisa deixar o seu cérebro todo para aquilo. Você já viu um cachorro brigando? Você tenta gritar, ele não escuta, porque o cérebro dele está focado só numa coisa. E lá ele entrou provavelmente no efeito túnel e não percebeu que ele passou do ponto segundo as normas da polícia. Ele estava sozinho. Ele deveria ter não enfrentado, deixado o bandido fugir. Agora, isso é contra o instinto dele, tá certo? Ele é um policial. Claro. Mas sobre Agora, não dá pra... O único erro que pode se dizer é que ele foi superativo, mas nunca que ele foi violento. Ao contrário, ele estava levando até foi pedrada, lento demais, tentando fazer o papel dele, e ele não fez nada que pudesse dizer, isso não se faz com alguém. Sim, sim. Fala, Reis. Até porque vendo o vídeo parece que o policial tá até meio que com medo do bandido, Tá, assim. total. Né? Mas explica muito isso que o Porque Diogo tinha falou. mais pessoas também. E essa questão da câmera corporal, eu acho que aqui no Brasil, a câmera corporal também é para defender o policial. Se ele não estiver cometendo nada contra as regras da corporação, nada contra os direitos humanos e contra a Constituição, por que ele tem que ter medo da câmera corporal? Não vejo nenhum problema na câmera corporal. Então, a Pelo galera que é contrário, só que as contra, pessoas Reis, querem... O que a galera que é a gente- contra, só pra complementar na sua opinião aí, o que a galera é contra não é a câmera corporal, pelo menos o que eu vi ontem, tá? As pessoas dando opinião. Eles são contra a câmera corporal ficar ligada o tempo inteiro. Mas por Sim. que ele tem medo da Entendeu? câmera? Eu não tô entendendo. Porque, por exemplo, isso eles dizem, por exemplo, na questão militar, por exemplo, você tá dentro do carro, no meio da sua patrulha, cara, você não pode falar nada do seu superior. E às vezes você pode estar insatisfeito com alguma coisa. Inclusive, tal. estão Então, vendendo assim, chip aí pra, pra bugar a Big câmera. Brother. Por exemplo, 24 imagina horas. se a gente não tivesse instalado uma câmera no Regis. Eu não Putz, saberia meu. tudo que eu sei. Minha vida é um livro Felipe, aberto. Pois Felipe, é. sabe que na cabine de um avião, tudo que a gente fala é gravado, né? Sim, Tudo. exato. Inclusive, fala-se mal dos superiores também. Não tem Eu dúvida acho que é alguma. o justo, né, Mas Diogo? vai falar, claro. Isso não pode, em hipótese alguma, ser usado para esses fins. Sim. Tem, É inclusive, além das gravações normais, que é só em caso de acidente, tem uma outra gravação chamada Fócua, que é para ver como foi o voo. E mesmo essa Sim. só pode ser usada em termos de segurança, e não daquilo que as Muito pessoas bem. falaram
contra outros. Turminha, são 9h51 para você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência, estamos com 1.200 pessoas, mas menos de 500 likes, a nossa isso? meta agora é bater esses 500, hein? Falta pouquinho, falta menos de 100 pra gente bater essa primeira meta até umas 10 horas da manhã, ou antes, O povo né? tem que acelerar esse like Dá pra aí, gente ó. tentar. Se você puder nos ajudar, gosta do nosso trabalho, só clica nesse joinha e vambora. Porque eu preciso dar bom dia para mais 2 Labubus que fazem este programa nesta sexta-feira. Veja só. Rick Souza já está por aqui, com aquela cara de esgotado de sexta-feira, meio cansado, Trabalhou né? demais de Cara, madrugada. meio, ai, puta, já chegou A arriado. cara de quem acordou mais cedo porque você mandou. Bom dia, Paulo Matias. Bom dia, Rick Souza, é um prazer ter você aqui conosco. E olha, vocês lembram de Henrique Fellini, que participou com a gente? Nem lembro quando foi, mas eu adorei quando o Henrique participou e nós fizemos o Verdade. convite novamente para ele. Regis Tadeu também gosta muito, mas é falso, viu, Henrique? Não acredita nele, não. Bom dia, amigo. Bom dia, rapazes. Que prazer estar de volta. É isso aí.